tirar a semente do tomate. Que outros abraços serão tão generosos quanto aqueles a me incentivar nos momentos difíceis? Quem mais vai subtrair meus medos, inspirando-me confiança com um simples olhar? Dividir sua atenção sem deixar que nada escape ao seu coração amoroso. Às vezes, acho que você sabe mais de mim do que eu mesma. Conhece meus segredos mais íntimos e até verdades que eu ainda vou descobrir sobre mim. Nos momentos que eu achava que você estava mais errada, era frequentemente quando você tinha razão. Além de me nutrir, amparar e cuidar, você educou minha alma. Você me ensinou tudo o que eu precisava saber. Me ensinou a ser quem eu sou. Somos parte uma da outra. Não há tempo ou espaço que desfaça esse vínculo. Eu sou a história que você escreveu na imensa narrativa da existência. Te amo, mamãe. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Nos ajude, Pai, a buscar ouvir mais de Ti e sobre o Teu amor. Esteja conosco, nos abençoando nesse dia e nos ajudando a demonstrar aos outros o amor que é somente Tu. Esteja com a pregação desse dia, nos abençoe sempre. É o que te pedimos em Teu nome. Amém. Bom dia. Bom sábado. How is everybody today? Good? Good, that's very good. Olha, nós vamos cantar uma música e o nome da música é Sorria. Eu confesso para vocês que eu já cantei essa música, bem sério assim. E foi um pouco estranho. Então, para cantar essa música, tem que ser com um sorriso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno aquecimento. Olhe para a pessoa à sua esquerda e dê um sorriso bem grande. Se não tiver ninguém, pode sorrir para a parede. Vai ser um pouco estranho, mas eu garanto que você vai se sentir bem. Sei? Então vamos cantar essa música, Sorria, mesmo sentados. Mulheres, começa com vocês. Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Homens, seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas
amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. Fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Awesome, that was great. Amém. Agora nós vamos cantar uma música mais tradicional, um hino do inário. Vamos cantar A Deus Demos Glória. Então, ao som dos instrumentos, nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar este hino, A Deus Demos Glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exaltai, exaltai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus, como santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exaltai, exaltai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu
Olá, crianças! Hoje eu vou contar para vocês uma história real, mas vou usar um nome fictício. Você sabe o que é fictício? Quer dizer que o nome que eu vou falar não é bem o nome de verdade da pessoa. Bem, Betânia é o nome da nossa personagem de hoje. Betânia era uma jovem adolescente muito bonita. E ela sonhava em se casar e ser rica, porque ela achava que o dinheiro podia comprar toda a felicidade com que ela sonhava. Betânia cresceu e saiu correndo desesperada atrás de realizar seu sonho. Ela casou-se e procurou no casamento satisfazer todas as necessidades que ela tinha. Mas a vida não foi exatamente como Betânia pensava. Ela estava sempre insatisfeita. Então, ela resolveu tentar um novo relacionamento. Betânia pulava de relacionamento em relacionamento. Betânia tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou 4, tentou 5, e agora a Betânia estava vivendo com o 6º homem de sua vida. A essa altura, as pessoas começaram a criticar a Betânia duramente. Ninguém aceitava ela. Ninguém queria ser amigo dela. Ninguém falava com ela, mas falavam mal dela. Olha, que feio. Mas aconteceu uma coisa que mudou a vida de Betânia para sempre. Algo aconteceu que marcou a vida dela. Vocês querem saber o que foi? Como eu disse, Betânia é apenas um nome fictício. Betânia, ela é conhecida na Bíblia como a mulher samaritana. Um dia, ela foi buscar água lá no poço. E olha aqui, ela carregando água. E sabe quem estava lá no poço? Jesus. Ele estava lá no poço. Betânia era uma mulher samaritana. E os judeus não se davam bem com os samaritanos. Quando ela se aproximou do poço e viu pelas vestimentas de Jesus que ele era um judeu, ela ficou pensando, nossa, o que esse judeu está fazendo aqui? Ela foi, se aproximou para pegar água e o homem falou com ela, você pode me dar um pouco d'água? Ela ficou surpresa. Como você, sendo judeu, vem falar comigo que sou uma samaritana? E ele falou, Jesus conhecia o coração de Betânia, ele sabia de todos os erros que ela tinha feito. Mas ele falou, eu tenho algo muito especial para oferecer para você. Você veio buscar água, mas eu posso te dar uma água que, se você beber, você nunca mais terá sede. Ela ficou tão feliz. Falou, eu não quero mais vir aqui pegar água, porque ela pegava água de tarde, enquanto as outras mulheres pegavam de manhã. Mas como as pessoas não gostavam dela, ela tinha que ir à tarde. E daí ela ficou, agora eu não vou ter mais esse problema. Mas Jesus não estava falando da água do poço. Ele estava falando da água espiritual. Ele queria levar uma mensagem para ela que ele a amava. Ele podia preencher o vazio da vida dela. E ela começou a conversar com Jesus e viu que Jesus era uma pessoa muito especial. Porque Jesus não discriminava ela. Jesus não falava mal dela. Jesus a amava e a perdoava todos os erros dela. Assim, ela foi para a cidade, saiu espalhando para todo mundo sobre o amor de Jesus. E ela aceitou a mensagem que Jesus tinha dado para ela. Que bom, né? Quando a gente aceita o que Jesus tem para nos oferecer. E que nós possamos também amar as pessoas sempre. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mesmo o Senhor conhecendo os nossos defeitos, os nossos erros, o Senhor nos ama. Nos ajude a aceitar o seu amor e a falar do teu amor para as outras pessoas também.
nos dê o bom sábado, é o que te pedimos em teu nome. Amém. Feliz sábado e Happy Sabbath. Eu vou dizer em inglês, depois eu vou dizer em português, ok? Eu vou ler alguma coisa aqui, ok? The little things make huge differences. Accounting real unbalances the balance, and in the forest, a small root keeps the tree standing. In a league game, the goal is what the point determines the champion. And to God, the little things are big. And also, you want a greater opportunity to have a greater success, greater visibility, greater celebration. Dedicate more of the smaller tasks to God. So the offering of this week is going towards the South Pacific Division to make the record magazines. And yeah, a oferta dessa semana vai para o South Pacific Division para fazer essa magazine aqui. Yeah. Yeah. Okay, oramos. Dear Jesus, thank you for this lovely day. Please help us all be safe. Please help nothing bad happen to any of us here. Thank you for bringing us all safe to your house. And please keep us all listening to Patricia's sermon and take a lesson from it. And please cure all the sick people. And please help us have a blessed Sabbath. In Jesus' name pray, amen. Não sei se vocês perceberam durante a historinha das crianças, teve uma criança que viu a foto de Jesus e falou: olha, mãe, Jesus. Que bom, né? Que privilégio. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar em Jesus, eu tinha 9 anos de idade. E foi um choque para mim. Eu não entendi como é que uma pessoa, como é que um Deus pode fazer aquilo para mim que não mereço, sabe? Então nós vamos cantar essa próxima música. E o nome dela é Digno é o Senhor.
porque foi a escolha dele que fez com que nós possamos ser salvos. Então vamos cantar essa música. Worthy is the Lamb. Ao som dos instrumentos, vamos nos colocar em pé. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que do trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que do trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Vou ler Romanos 12, 11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. Como nós fazemos todas as semanas, nós oramos
por uma família. Essa família são um jovem casal, o Fábio e a Laíse, os seus filhinhos, o Caio, o Didi e a Júlia. Vamos, pois, todos orar por este jovem e querido casal, para que eles possam caminhar com o Senhor e que eles possam um dia, quando chegarem ao céu, dizerem a Jesus: eis aqui os filhos que tu nos deste. Vamos todos de joelhos adorar a Deus em oração. Querido Pai, querido Deus, Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui na Tua casa de oração. Muito obrigado por o sábado, Senhor, que Tu nos concedeste, porque Tu separaste esse dia para que os Teus filhos viessem Te adorar e louvar o Teu nome, Senhor. Transforma os nossos corações, Pai. Dá-nos o Teu Santo e Divino Espírito em porção dobrada, para que nós possamos entender o que Tu queres de nós, Senhor. Transforma os nossos corações. Pai, a nossa vontade é seguir-Te. A nossa vontade é um dia estarmos nos céus contigo, olhando a Tua santa face e a cada sábado estar perante Ti, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Senhor, nós Te pedimos que Tu derrames o Teu Santo e Divino Espírito sobre a Patrícia, Pai. Que as palavras que ela falar, que não sejam dela, mas que sim sejam inspiradas por Ti, Senhor. Para que Tu fales à Tua congregação, Senhor. Te pedimos que nos dês a continuação de um bom sábado, Pai. Que Te louvemos com temor e com tremor, Senhor. São estas as bênçãos que Te pedimos, Pai. E reverenciando o Teu nome. Em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Holy fire, burn away my desire for anything that is not of you and is of me. I want more of you and less of me.
Holy fire, burn away my desire for anything that is not of you and is of me. I want more of you and less of me. Empty me. Empty me. Won't you fill me of you, with you. Holy fire, burn away my desire of anything that is not of you and is of me. I want more of you and less of me. Empty me. Empty me. Won't you fill me with you? With you now. Well, won't you empty me? Well, won't you empty me now? Well, won't you empty me? Well, won't you empty me now? Well, I want more. I want more. I want more of you, Jesus. Oh, I want more. I want more. I want more of you, Jesus. Holy fire, burn away my desire for anything that is not of you and is of me. I want more of you and less of me. Bom dia a todos. Quando eu pedi a Keila para cantar essa música para a gente hoje, a minha intenção era pedir a Deus para tirar o nosso orgulho, tirar o nosso eu de dentro de nós e colocar o seu Espírito Santo. Porque se estamos aqui hoje é para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, aquele que morreu por nós. E muitas vezes a gente faz coisas e vem à igreja cheio do nosso eu, do que eu quero, do que eu gosto, do que eu vou fazer. E a intenção, quando eu pedi a Keila para cantar essa música, é para tirar todo esse eu de mim e colocar mais de Deus dentro de mim. Então, essa é a nossa oração. E eu gostaria de agradecer também aos juvenis, a Caitlin, a Adriana, ao Joshua, a Brenda e também a Keila, a Andréia, que se disporam a vir ontem à noite, ensaiar e estar aqui conosco para louvar e engrandecer o nome de Deus. Não é fácil para elas que não estão acostumadas a fazer isso, vir aqui na frente e louvar a Deus na frente de todos vocês. E eu agradeço com muito carinho a todos vocês pelo carinho que vocês tiveram de vir e louvar a Deus conosco. Eu gostaria de começar contando uma história. Alguns de vocês já conhecem a história, que minha mãe já contou para alguns de vocês quando ela esteve aqui. Há muitos anos atrás, quando eu tinha 1 ano e meio apenas, minha mãe tinha acabado de ter minha irmã, tinha 3 meses de vida, minha irmã Juliana, e eu tinha 1 ano e meio. Então, quando eu tinha 1 ano e meio, minha mãe estava em casa dormindo, e aí... Desculpa. Então, 1 ano e meio, então a minha mãe estava em casa dormindo.
E quando foi de manhã, ao acordar, o meu pai falou para ela, minha mãe disse, eu estou com uma dor na perna e no braço, não estou conseguindo levantar. E meu pai disse, deve ter dormido de mau jeito em cima, você fica deitada mais um pouco, depois você levanta. Minha mãe, ok. Ele saiu para o trabalho, e aí depois de 1 hora, ela ali ainda em cima da cama e não conseguia mover. Eu não lembro se era o direito ou o esquerdo, mas ela não movia um lado inteiro do corpo. Então, ela viu que estava paralisada de um lado inteiro do corpo. Minha irmã, 3 meses de vida dentro de um berço, e eu no quarto ao lado com 1 ano e meio. E ela entrou em pânico. Naquela época, não existia telefone. Vamos ligar do celular imediatamente e chamar alguém. E ela lá deitada naquela cama, e ela pensa, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho como levantar. Então, ela começou a me chamar. Patrícia, minha filha, você consegue me ouvir? E eu disse, sim, mãe. Você tem como descer do berço sozinha? Aí eu desci do berço, ela disse que foi a primeira vez que eu desci do berço sozinha, isso nunca tinha acontecido antes. Então eu desci do berço e cheguei para ela, ela falou, olha, mamãe está doente, mãe não consegue levantar da cama. Tem como você ajudar a manhinha? Sabe onde manhinha coloca a chave da casa? Aí ela falou, olha, é em cima naquele prego, ali lá em cima, era no corredor da casa e da porta do quarto dela dava para ver a chave. E a razão pelo qual ela mantia a chave ali é porque eu adorava brincar com a chave e ela tinha medo de eu abrir a porta durante a noite, se eu acordasse. Então, ela falou, vai lá na cozinha, pega o banquinho que manhã tem, coloca ali e pega a vassoura atrás da porta e bate até a chave cair. Então, 1 ano e meio, vou lá, pego o banquinho, boto no chão, pego a vassoura, bato, a chave cai. Acredito que o Espírito Santo estava naquele momento com a minha mãe abençoando-a. Então, eu pego a chave, entrego para ela, falo, minha filha, essa é a chave da porta da frente. Pega o banquinho e abre a porta. Peguei o banquinho, abriu a porta. Volto e ela fala, essa é a chave do cadeado de cima do portão. Vai lá, abre o cadeado de cima. Aqui está a chave do cadeado de baixo. Vai lá e abre. E por fim ela disse, vá até na casa da vizinha e grite, minha filha. Grite e chame pela vizinha, porque eu não tenho condições de levantar. Fui até a vizinha. Mãe disse que demorou um pouco, porque como eu já tinha 1 ano e meio, minha voz não era tão alta. E era uma rua muito movimentada, onde passava ônibus. Então, demorou um pouco para a vizinha ouvir eu chamando. Então, ela veio, chamou a ambulância, chamou meu pai e minha mãe foi salva. E eu acredito que isso foi feito pelo dom do Espírito Santo. Eu tinha 1 ano e meio. Uma criança de 1 ano e meio, não seria fácil fazer algo disso. E aí a gente vê, quando a gente está desesperado, no momento que você pensa, não tem mais solução. O que é que eu vou fazer? Em cima da cama, não me movo, uma criança de 3 meses, uma de 1 ano e meio, não existia celular na época, eu vou morrer aqui, as minhas crianças vão passar fome, vão chorar o dia inteiro. E Deus manda, e o desespero é tão grande que você diz, a única solução que eu tenho agora é uma criança de 1 ano e meio para me salvar. E você coloca toda a sua esperança que você tem num Deus e numa criança de 1 ano e meio para tentar te salvar. Eu conto essa história com um pouco de entusiasmo, porque, claro, eu fico feliz de que eu pude ajudar a minha mãe quando eu tinha 1 ano e meio, mesmo não lembrando do que ocorreu. Mas quem ouviu essa história da minha mãe vai ver o entusiasmo que ela tem ao contar a história. Ela fica muito alegre, ela tem alegria, ela tem orgulho de contar a história, porque Deus usou uma criança de 1 ano e meio para salvar a sua vida, no momento que ela mais precisava. Se qualquer um de vocês tentar compartilhar essa história, vai ser interessante. Mas não vai ter aquele entusiasmo, aquele amor, aquela vontade de compartilhar aquela história. Porque vocês não viveram a história, vocês não estavam lá, vocês não conseguem realmente entender o que é ser salvo por alguém no momento que mais você precisa. Porque a gente só realmente compartilha com entusiasmo aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que a gente realmente vive. E tem uma frase em inglês que sempre que eu prego, eu sempre falo essa frase. When you are excited about something, you need to share it with somebody. Quando você está realmente entusiasmado, você quer ligar para alguém e contar. Se você tem um emprego novo, que você sempre sonhou, você liga para o seu amigo e diz, eu consegui esse emprego. Quando algo muito maravilhoso acontece na sua vida, você não consegue guardar para você, você tem que compartilhar com alguém. Quando o nosso time de futebol está jogando, os homens, se aquele time realmente que eles gostam, eles ficam entusiasmados, gritam e se deixar até derrubam as coisas que estão na frente de tanto entusiasmo. É aquele último minuto do jogo, vai vir aquele gol para o meu time ganhar e é aquela alegria dentro de casa. Para as mulheres, muitos aquele programa,
um filme que elas gostem, ou aquele programa de um casal que tá, ai, eles acabaram o relacionamento, agora vão voltar, ai, que felicidade, eles, né, o final feliz. E as mulheres até choram em filmes quando estão assistindo. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Será que a gente tem esse mesmo entusiasmo e alegria quando a gente ouve alguém aqui da frente falando que Jesus Cristo morreu por você? Eu não estou vendo ninguém aqui pulando. Jesus morreu por mim. A gente já ouviu tantas vezes que isso já parece coisa normal, parte da nossa vida. Já não é mais aquele último segundo do jogo que vai fazer aquele gol e Jesus está voltando. Aquele entusiasmo daquele primeiro amor quando a gente conheceu a Deus já não é mais o mesmo. Imagino aquele entusiasmo no final da Copa do Mundo, o seu time, porque eu não posso nem dizer Brasil, porque a gente tem portugueses, tem chilenos, tem tantas outras culturas, australianos. E você naquele último segundo do gol, que vai fazer o seu time ser o tetracampeão, pentacampeão, o que quer que seja campeão, você grita, você vibra, você levanta. Mas quando alguém vem contigo e te conta um testemunho da vida, às vezes você nem faz toda aquela animação. O ano passado eu conheci alguém, e eu vou usar o nome talvez, como disse a Elsta, um nome fictício, Rebeca. E Rebeca era uma pessoa casada e ela estava planejando ter filhos há alguns anos atrás. Ela engravidou, não funcionou, perdeu o bebê. Aí o ano passado, Rebeca tentou ter um novo filho. E aquela alegria, aquele entusiasmo, depois de alguns anos sem tentar, sem buscar ter aquele filho, ela simplesmente tenta novamente. E com todo aquele entusiasmo, já fazendo planos para aquela criança, ela descobre que perdeu o segundo filho. Então, Rebeca começa a pensar, o que é que está havendo com a minha vida? Eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou uma pessoa que ama a Deus, e por que não está funcionando comigo? Por que eu estou sendo penalizada dessa forma? Então, Rebeca começa a ficar triste, porque tudo acontece para as outras pessoas, mas não acontece para ela. As pessoas começam a fazer cobranças. Mas por que você não vai ter um filho? E você vai ter filho quando? Você está ficando velha, Rebeca, o tempo está passando e você não vai ter filho. Mas ninguém sabe por trás que já é a segunda vez que ela perde um bebê. Ninguém sabe o sofrimento que ela está passando. E com isso, Rebeca entra em depressão. Rebeca entra em depressão por causa da pressão psicológica ao seu redor. Rebeca entra em depressão porque ela acha que ela não é boa o suficiente nem para gerar uma criança. Rebeca está passando por momentos muito difíceis e ela não quer compartilhar com ninguém, porque ela sabe que as pessoas não vão entender o que ela está passando. Para muitas pessoas, vai ser frescura, porque depressão não existe, isso é frescura. Isso é só coisa da sua cabeça. Então, Rebeca começa a ficar bastante triste. E Rebeca fica pensando, o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer comigo agora? E você, se Rebeca te procurasse e dissesse o que ela estava passando, como você agiria? Você teria entusiasmo de poder ajudar essa pessoa a recuperar aquela alegria que ela tinha antes? O que você faria para ajudar a Rebeca? Você diria para ela, vá procurar um psicólogo, vá procurar alguém que possa te ajudar? Será que quando Rebeca te procurou, ela não esperava não esperava algo de você também? Porque para uma pessoa com depressão, eu acredito que quando ela compartilha com alguém, é porque ela espera ela acredita que aquela pessoa tem alguma capacidade para ajudá-la. E quão engajado você estaria para demonstrar o seu amor por Rebeca e por esta pessoa? Quando a gente está no fundo do poço, a gente não vê saída. A gente busca qualquer tipo de ajuda para sair da escuridão. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia agora em Lucas 7, de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10. E é a história que muitos de vocês já conhecem. É uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. Uma das minhas parábolas favoritas. E em Lucas 7, de 1 a 10 diz: E depois de concluir com todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e maribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes
uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digno a este, vai e ele vai. E outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faze isto e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Se você for em Mateus, você vai ver que essa segunda pessoa que ele enviou foi ele mesmo. O centurião, ele foi até Jesus. Provavelmente Jesus não havia... provavelmente, se você for olhar no livro de Lucas ou de Mateus, se você olhar um pouquinho antes, provavelmente Jesus tinha acabado de pregar o Sermão da Montanha. E o que é que o Sermão da Montanha fala? Das bem-aventuranças, do amor ao próximo, da perseverança na oração, do amor, do entusiasmo, do sacrifício para ajudar ao próximo. Quantas vezes pregamos algo, falamos algo para alguém para fazer, mas nós mesmos não vivemos aquilo que pregamos? O que mais me surpreende na história do centurião é que ele, primeiro, não era judeu, ele não praticava a fé, ele não era bem visto aos olhos dos religiosos, mas sua fé ultrapassava as barreiras das tradições judaicas. O seu desejo para curar o seu servo era muito maior do que o seu próprio orgulho e a sua própria posição. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar o seu servo. Eu não sei, muitos de vocês talvez não saibam, mas um centurião era alguém de autoridade. Era um comandante que tinha mais de 100 soldados abaixo de você. O centurião, ele não teria que procurar ajuda por ninguém. Ele era uma pessoa importante, alguém renomado entre os romanos. Mas, para ele, o seu servo era alguém que ele amava. Muitos estudiosos dizem que provavelmente esse centurião não tinha nem família. Ele era uma pessoa sozinha. E esse servo era tudo para ele. E aí, quando você vê no começo da história, ele manda mensageiros, porque na época da tradição judaica, como ele era romano, para ele tentar conseguir um pouco de influência ou algo através dos judeus, ele primeiro mandaria amigos, depois mandaria pessoas religiosas, ele mandaria pessoas para falar on his behalf, né? Falar sobre ele, para as pessoas poderem, quando eles chegassem, ter um pouquinho de interesse de ouvir o que ele tinha para falar. E algum dos mensageiros que ele enviou à frente dele, ele falou até assim: mas ele merece que o Senhor o cure, porque ele até construiu uma sinagoga para nós. De acordo com os olhos dos seus amigos, ele deveria ter a cura para o seu servo, porque ele era alguém que merecia. Mas para Jesus não foi esse o ponto principal. Para Jesus foi quando ele mesmo disse: o Senhor não precisa nem vir até a minha casa, porque da mesma forma que eu falo para os meus servos, vai e eles vão, eu acredito, Jesus, que se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. O centurião, ele se humilhou na frente de todos que estavam ali com Jesus para pedir a cura para o seu servo. O centurião teve que deixar o seu orgulho de lado e teve que se humilhar perante todos para a cura do seu servo, para interceder pelo seu servo. Sua humildade era sincera e verdadeira. O amor pelo seu servo ultrapassava as barreiras. O entusiasmo e a vontade de ver aquele servo curado era algo muito maior, que ele estava disposto a jogar tudo fora. Era como aquele último gol
do seu time de futebol para ganhar o campeonato, para ganhar a Copa do Mundo, para ele era aquele entusiasmo. Era a última ficha que ele tinha para apostar pela salvação do seu servo. Voltando para a história da Rebeca, a história da Rebeca ela é verdadeira e isso aconteceu comigo o ano passado. Pela segunda vez eu tentei engravidar e infelizmente eu perdi o bebê. Ninguém sabia, as únicas pessoas que eu compartilhei foi com os meus sogros e com a minha mãe e meus parentes. Mas poucas semanas depois, 4 semanas depois que eu havia descoberto, novamente eu recebi a notícia que o bebê não havia desenvolvido. E dói ver as pessoas toda hora te perguntando e te pressionando. Por que você não vai ter um filho? Quando você pensa em ter um, você está ficando velho, o tempo está passando, você já está casada há 8 anos. As pessoas não sabem o que acontece na sua vida no dia a dia. É muito fácil para nós julgarmos as pessoas olhando só as aparências. Mas você não sabe o sofrimento que elas passam no dia a dia, em casa, sozinha. E passando por aquilo, eu entrei em depressão. Eu não tinha mais vontade de viver. Não foi fácil passar por aquilo. E chegou a um ponto que a única pessoa que eu compartilhei que estava passando por aquilo foi com meu marido. Ele sabia o que estava passando comigo. E um dia em casa, chorando, e vendo que eu realmente não tinha mais alegria de viver, eu tive que tomar uma decisão. Porque eu sabia que se eu passasse daquele ponto, eu não sabia o que poderia acontecer comigo. Então, naquele dia, orando a Deus e pedindo a Deus para me ajudar a superar as dificuldades pela qual eu estava passando, Deus colocou no meu coração para procurar ajuda. Então, eu liguei para o Greater Sydney Conference e falei com uma pessoa em charge por counseling. E eu falei para ela que precisava de ajuda psicológica. Eu também compartilhei com alguém que eu sabia que podia me ajudar espiritualmente. E foram essas 3 pessoas, durante 6 meses, que me ajudaram a superar as dificuldades que eu estava passando. O meu marido, com todo o amor e carinho que ele sempre teve por mim, nunca me abandonou um segundo. A psicóloga, com seu poder profissional. E os médicos, com os remédios que eu tive que tomar. E essa outra pessoa que me ajudou espiritualmente, que estava sempre orando por mim, sempre me mandando mensagens, sempre me dando todo o suporte que eu precisava. Eu não contei mais para ninguém, porque naquele momento não era necessário espalhar para o mundo inteiro o que eu estava vivendo. Para mim, o importante era ser curada. E não ia ser todo mundo que ia me ajudar a ser curado. Existiam pessoas que foram importantes para aquele momento que eu estava passando na vida. E Deus é tão perfeito e maravilhoso que Ele manda as pessoas certas para te ajudar nos momentos certos. E eu sabia que eu não estava sozinha. E eu agradeço a Deus porque esse ano eu parei de tomar todas as medicações que eu estava tomando. Ainda estou no processo de counseling, de superação. Mas eu agradeço a Deus porque minha alegria voltou. Hoje eu tenho vontade de sorrir. Hoje eu tenho vontade de sair, de cantar e de estar com os meus amigos. Coisas que eu não tinha vontade até o começo do ano. E eu agradeço a Deus porque Ele nunca me abandonou. E não foi por falta de fé que eu entrei em depressão. A razão que eu entrei em depressão foi simplesmente um desequilíbrio de hormônios, junto com todo o processo de sofrimento que eu passei. Se eu vou ter filhos? Não sei. Está nas mãos de Deus, não sou eu que escolho. E eu já disse a Ele, se é da vontade dEle que eu tenha filho um dia, Ele vai colocar esse desejo no meu coração e Ele vai fazer acontecer. Não sou eu que vou escolher o que eu quero para a minha vida. É Deus que vai me dizer o que Ele quer, que tem de melhor para mim. Hoje eu consigo enxergar muito bem que o plano de Deus hoje para a minha vida é a pregação do Evangelho dEle. É trabalhar para a sua obra. E eu consigo ver em todos os passos que Ele tem me guiado agora, nesse exato momento. Para seres humanos, a coisa mais importante é ter um filho. Para Deus é a salvação das pessoas. E para mim, não é ter um filho a coisa mais importante hoje. Para mim é viver para a honra e glória de Deus. É trabalhar para a sua obra. E se eu não tiver filho, nunca na minha vida, eu vou morrer feliz. Porque eu trabalhei para a obra de Deus. E isso é o que traz felicidade para a minha vida. Quão entusiasmado você é em viver aquilo que Cristo nos ensinou. Em colocar em prática os seus conselhos. Quando realmente você ama o seu próximo,
a ponto de viver uma fé verdadeira, para que você não seja uma pedra de tropeço para a vida dos outros. Nós somos tão privilegiados porque nós conhecemos a verdade. A gente tem mania de ler a Bíblia e está sempre julgando os judeus. Porque os judeus tinham a palavra, eles conheciam a Deus, eles seguiam a Deus, mas nunca faziam aquilo. Jesus veio e eles nem reconheceram que era Jesus. Em que ponto nós podemos realmente falar, até que ponto podemos falar dos judeus? Se estamos vivendo da mesma forma que eles viviam. Muitas vezes, we take for granted aquilo que nós temos. E a gente só passa realmente a dar valor às coisas quando a gente perde. Tem um ditado que fala, nós só damos valor quando perdemos. Será que a gente realmente vai esperar perder para dar valor ao que nós tínhamos? Por que não sermos práticos, direto ao ponto? Por que não aceitar agora esse amor que Deus está te oferecendo? Não que você vai perder, mas você pode morrer a qualquer minuto. Jesus pode voltar. E pode ser tarde demais para você mudar a sua vida. Jesus estava ceando com seus discípulos e explicando a eles tudo o que havia de acontecer. Que um dentre eles o trairia. E Pedro, com toda sinceridade em seu coração, diz, Mateus 26, 36. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro jurou que nunca abandonaria Cristo. No versículo seguinte, no verso 34, Jesus disse, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E Pedro ainda retrucou. Em verso 35, Pedro ainda chegou para Jesus e disse, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Todos nós sabemos. Mas eu gostaria de ler do verso 69 a 75. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Depois de haver negado Cristo 3 vezes, Pedro achou que não teria mais volta. Ele achou que para ele estava tudo acabado. Tinha perdido, não existia mais salvação, que ele não tinha mais perdão. Muitas vezes nós temos a sinceridade de querer seguir a Cristo. Mas a gente deixa que as interferências do mundo nos façam negar a Cristo com as nossas atitudes e ações. Eu agradeço a Deus pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Porque para Pedro, ele achou que já não existia mais volta. Que não merecia mais o amor de Cristo. Ao ponto de desistir do chamado. E dizer, vou voltar a ser pescador de peixes. E é isso que ele faz. Ele volta para o barco e vai tentar pescar. Porque para ele, acabou. Não existe mais volta. Ele desistiu. Para ele acabou. Imagina a dor e o sofrimento que ele sentia no sentido, acabou para mim, eu não tenho mais chance, eu não tenho mais volta. Jesus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. Que ele me advertiu do que eu iria fazer e eu assim ainda fiz, mesmo sabendo que isso iria acontecer. Mas como a gente tem um Deus perfeito e maravilhoso, eu gostaria de que você, se pudesse, abrisse em João 21, 9 a 8. João 21, de 9 a 8. Mesmo desesperado,
chorando amargamente, sem esperança, Deus ainda nos mostra que existe chance. Em João 21, 9 e 8 fala: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Lançou-se ao mar, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Pedro, ele pulou na água. O desespero era grande, ele viu ali mais uma chance para ser perdoado. Pois a última vez que Pedro havia visto João, ele o havia negado 3 vezes. Era cedo de manhã, a água estava fria, mas ele não queria saber. Ele queria saber do perdão que Jesus... Ele queria ter a chance de falar mais uma vez com Jesus. Independente de qualquer coisa, ele pula na água. Era talvez a última oportunidade, na mente dele, poderia ser a última oportunidade. E continuando em João, de 15 a 19, a gente vê. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras moço, te cingis a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Que Deus perfeito e maravilhoso nós temos. Ele havia advertido a Pedro que ele o negaria 3 vezes. E depois ele volta para confirmar o perdão e pergunta 3 vezes: você me ama? E aí agora ele explica mais uma vez o fim de Pedro. Como quem diz: Pedro, este será o teu fim. Você ainda realmente quer me seguir? Mas o amor verdadeiro de Pedro, porque agora ele realmente entendia o que era amar e abnegar-se a si mesmo para seguir a Cristo, ele aceita o chamado de Cristo. Jesus conhecia o coração de Pedro e sabia do seu verdadeiro amor para com ele. Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ali ao nosso lado, principalmente quando a gente mais precisa. Jesus quer ter um relacionamento com você. Ele, da mesma forma que ele teve com João e com Pedro. Ele quer ver o entusiasmo em sua vida. Ele quer ver esse amor transbordando e passando para outras pessoas através dos teus atos. Com toda a sinceridade de coração, você realmente ama a Cristo? Na segunda vinda de Cristo, nós iremos descobrir quem realmente amou a Cristo, verdadeiramente. Pois ele dirá aos seus escolhidos e amados, em Mateus 25, 34 a 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amar a Cristo requer sacrifício, amor,
ao próximo, abnegar a si mesmo, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, se preocupar com o próximo acima de tudo, fazer tudo por amor, pois Deus é amor. Deus, ele te ama verdadeiramente. Mas quão realmente você está demonstrando esse amor verdadeiro para com Deus? Não é só vindo à igreja e lendo a sua palavra, mas é seguindo o seu exemplo. É dando de vestir a quem precisa, é acomodando a quem está precisando, é dando de comer para quem está com fome, é visitando as pessoas na prisão. Não é apenas indo para casa e descansando e dizendo, eu fui à igreja hoje, eu li a Bíblia e agora eu posso dormir o resto do dia descansando. Amar a Deus requer sacrifício. Não é só apenas o meu eu e o que eu quero. Requer um pouco mais. E essa é a minha mensagem para você hoje. E antes de terminar, eu gostaria de deixar uma pergunta. E você ama realmente, verdadeiramente a Cristo? Como realmente você está mostrando as suas ações para Deus? Como realmente o seu amor está sendo levado para outras pessoas através da sua ação? Amém. O Everton agora vai cantar uma música, eu acho que a Evelyn esqueceu de informar a banda. O hino final vai ser uma mensagem especial do Everton. Desculpa. E eu gostaria que quando... Eu sei que a música é em inglês, no final eu vou tentar traduzir para aqueles que não entendem muito bem. Eu gostaria que vocês refletissem na letra da música. Essa música, ela me fez parar e pensar realmente o que eu busco na minha vida. Realmente o que eu quero. É tipo uma oração para você. Então saia daqui hoje determinado para fazer uma diferença na vida das pessoas que estão ao teu redor. Ao ouvir esse hino. E no final eu vou tentar traduzir. You wanna be real. You wanna be emptied inside. You wanna be someone. Laying down your pride. You wanna be someone someday. Lay it all down before the King. Be whole. You wanna have purpose in a life. You wanna have virtue.
and purify your mind. You wanna be set free today. Lay it all down before the King. This is my desire. This is my return. This is my desire to be used by you. You wanna be real. You wanna be emptied inside. And I know my life is to feel you near. And I know my heart wants to do your will, wants to do your will. This is my desire. This is my return. This is my desire to be used by you. Oh yeah, this is my desire to be used by you. All my life I have seen where you have taken me beyond all I have hoped. There's so much left unseen. There's not much I can do to repay all you've done. So I give my hands to you. And this is my desire. This is my return. This is my desire to be used by you. Oh yeah, this is my desire. This is my desire to be used by you. O que realmente eu quero é ser verdadeira. É que o meu eu seja esvaziado. Eu quero ser alguém que vai colocar todo o meu orgulho de lado. Eu quero ser alguém um dia que vai estar diante do Rei, me prostrando para Ele. Eu quero dar toda a minha vida e todo o propósito da minha vida para Deus. Eu quero purificar a minha mente e ser uma pessoa virtuosa. Eu quero ser uma pessoa livre hoje, que está colocando tudo diante do Rei. O meu desejo é o meu retorno. O meu retorno é o meu desejo para ser usado por Cristo, por Deus. Eu quero ser real, eu quero ser esvaziado por dentro. A minha vida, eu tenho visto que onde quer que eu vá, eu quero que Deus me leve. Eu quero ir além da minha esperança. E quero se aquilo que eu não consigo ver, além daquilo que eu consigo ver. Tem muito mais que eu possa ver e nada que eu possa pagar de volta pelo que Deus tem feito por mim. As minhas mãos quero que sejam usadas por Cristo. É essa a minha oração por cada um de vocês hoje que aqui estiveram. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
Eu acredito que todos que estão aqui hoje, Pai, têm um coração sincero, que realmente te amam e buscam estar em comunhão contigo todos os dias. Somos falhos e muitas vezes somos iguais a Pedro. Nós temos a certeza que não vamos te negar, nós temos a certeza que somos fiéis a ti, mas terminamos no final do dia te negando 3 vezes. Mas o Senhor é tão perfeito e grandioso, maravilhoso, que o Senhor nos perdoa e o Senhor está sempre nos oferecendo esse amor verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, a realmente compreender os planos que o Senhor tem para a nossa vida. E nos ajuda a se tornar como Pedro, depois que ele te negou. A te amar verdadeiramente e estar dispostos a morrer numa cruz para a pregação do teu evangelho, para te servir e te ser fiel. Essa oração que eu faço por todos os meus irmãos que aqui estão, para que eles possam sentir o teu amor e para que a vida deles possam ser transformadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.